Uma arma nuclear é um dispositivo explosivo que deriva sua força destrutiva de reações nucleares, seja de fissão ou de uma combinação de reações de fissão e fusão. Por exemplo, uma bomba termonuclear. Ambos os tipos de bomba liberam grandes quantidades de energia de quantidades relativamente pequenas de matéria. O primeiro teste de uma bomba de fissão liberou uma quantidade de energia aproximadamente igual a 20.000 toneladas de TNT. O primeiro teste de uma bomba termonuclear liberou energia aproximadamente igual a 10 milhões de toneladas de TNT. As bombas nucleares tiveram rendimentos entre 10 toneladas de TNT, como a W-54, até 50 megatons para a bomba Tsar. Uma arma termonuclear pesando pouco mais de 1.100 kg pode liberar energia igual a mais de 1,2 milhões de toneladas de TNT. Um dispositivo nuclear do tamanho de bombas tradicionais pode devastar uma cidade inteira com a explosão, fogo e radiação. Por serem armas de destruição em massa, a proliferação de armas nucleares é o foco da política das relações internacionais. As armas nucleares foram usadas 2 vezes durante a guerra, ambas pelos Estados Unidos contra o Japão, perto do final da Segunda Guerra Mundial. Em 6 de agosto de 1945, as Forças Aéreas dos Estados Unidos detonaram uma bomba de fissão do tipo arma de urânio, apelidada de Little Boy, sobre a cidade japonesa de Hiroshima. 3 dias depois, em 9 de agosto, as Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos detonaram uma bomba de fissão do tipo implosão de plutônio, apelidada de Fat Man, sobre a cidade japonesa de Nagasaki. Esses bombardeios causaram feridos que resultaram na morte aproximada de 200 mil civis e militares. Desde os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, as armas nucleares foram detonadas mais de 2.000 vezes, para testes e demonstração. Apenas algumas nações possuem tais armas ou são suspeitas de procurá-las. Os únicos países que detonaram armas nucleares e reconhecem possuí-las são, cronologicamente pela data do primeiro teste, os Estados Unidos, a União Soviética, sucedida como potência nuclear pela Rússia, o Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão e Coreia do Norte. Israel acredita-se que possua armas nucleares, embora, em uma política de ambiguidade deliberada, não reconheça possuí-las. Alemanha, Itália, Turquia, Bélgica e Holanda são países que compartilham armas nucleares. A África do Sul é o único país que desenvolveu de forma independente, renunciou e desmantelou seu arsenal nuclear. O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, no qual o Brasil é signatário, através da infeliz adesão do então à época presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em 1998, no final de sua gestão, amarrou os braços e pernas do Brasil, impedindo a nação, através de meios legais, em desenvolver ou adquirir armas de destruição em massa, podendo fazer o seu uso unicamente para fins pacíficos, como a energia nuclear, mas mesmo assim monitorados por inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica. Respondendo à pergunta do título, eu sou a favor, porém devo usar a dura realidade para transcender algumas importantes barreiras, que por mais o meu desejo seja o da nação ser possuidora de tal meio estratégico dissuasório, devo ressaltar que a criação de tal dispositivo não é algo tão simples. Muitas pessoas pensam que para o Brasil ser detentor de armas de destruição em massa, basta simplesmente uma canetada do presidente da República e no dia seguinte surgirá um grande e invejável arsenal nuclear. Porém, não é assim que as coisas funcionam no mundo real. A simples demonstração, anseio, desejo ou mínima palavra oficial por parte do governo brasileiro exaltando a necessidade da nação desenvolver armamentos de destruição em massa seria o suficiente para a parcela significante do planeta, em especial o seleto grupo de possuidores de armas de destruição em massa e seus aliados, aplicar duras sanções ao Brasil, desde sanções econômicas, militares e até mesmo a possibilidade de bloqueios fronteiriços. Outras questões entram em jogo. Antes de pensar em desenvolver o artefato nuclear, o país necessitará, por obrigação mínima, de ter os seguintes requisitos, meios e conhecimentos tecnológicos. 1. Formação de equipes de cientistas orientadas para armamentos de destruição em massa. 2. Criação de complexo científico-militar para desenvolver e aprimorar projetos de destruição em massa. 3. Complexos de armazenamento dedicados para manter os artefatos em segurança. 4. Desenvolver o foguete lançador do artefato de destruição em massa. 5.
Desenvolver constelação de sistema de navegação por satélite para guiar com segurança o foguete e não depender de constelações estrangeiras, como GPS, GLONASS e Galileu. 6. Possuir instalações físicas prontas, além de criar uma doutrina do zero para a operação de mísseis balísticos nucleares. 7. Formar plantas industriais para a construção de veículos lançadores e dos artefatos de destruição em massa. 8. Criação de sensores, processadores e chips computacionais minimamente sofisticados para serem embarcados no binômio veículo-lançador e artefato nuclear. De maneira geral, como posso demonstrar apenas nesses exemplos de uma série colossal de outros que não seriam possíveis de colocar em um único vídeo, a criação da arma de destruição em massa vai muito além de um pedaço de papel com assinatura autorizando o início das mesmas. O investimento para projetar, construir e manter tais meios ultrapassa facilmente a casa dos centenas de bilhões de dólares, mas o altíssimo valor aplicado seria compensado a longo prazo, através do arrasto tecnológico, obtido no desenvolvimento de cada área do conhecimento para a concretização do projeto, que poderiam se converter em soluções tecnológicas não apenas para a indústria militar, mas também para a civil. Por mais que os valores sejam estratosféricos, para o Brasil, mesmo com a atual conjuntura econômica em gradual recuperação, não seria algo que impactaria monstruosamente ao ponto de deixar a população morrendo de fome, à beira de um cenário apocalíptico, como alguns jornalistas e analistas afirmam. Isso ocorreria se estivéssemos falando de um país com a capacidade econômica e industrial, como a Guiana, Camarões ou, no exemplo mais notório e claro, a Coreia do Norte. Devemos nos lembrar que o Brasil, apesar dos finitos problemas, é a 8ª maior economia do mundo. Apenas para exemplo, nas Olimpíadas Rio 2016, sabe quanto foi gasto no evento? Chuta, 3 bilhões? 5 bilhões? Pasmem, foram gastos mais de 40 bilhões de reais. E 2 anos antes, na Copa do Mundo de 2014, foram gastos mais de 25 bilhões de reais. Ou seja, um gasto total superior a 65 bilhões de reais. Somente os gastos com o auxílio emergencial no qual o governo brasileiro faz a previsão é de 322 bilhões de reais. Isso por si é maior que o PIB de muitas nações ao redor do mundo. A nuclearização bélica do Brasil é apenas combatida, ocultada ou ignorada por aqueles que possuem visões limitadas de tempo geopolítico, ignorantes ou que ganham alguma coisa para fazer tais afirmações. Como mencionei anteriormente, antes de desenvolver o artefato nuclear, será necessário aplicar milhares de finitos passos para uma consolidação materializada e funcional do projeto, que vão meramente além da bomba. Outro fator que não deverá ser ignorado é o tempo. Um projeto de tamanha capacidade, com tantas frentes e desafios tecnológicos a serem obtidos e superados, não seria completo em dias, semanas ou meses. Estamos falando de um programa sólido, seguro e profissional, que demandaria aproximadamente, no melhor dos cenários, 15 ou 20 anos. Para o Brasil desenvolver um programa nuclear orientado para fins militares no intuito de prover a dissuasão política e estratégica, não poderia começar como um programa de governo, pois, como todos bem sabem, governos entram e saem. A mentalidade e vontade de um presidente não poderá ser a mentalidade do próximo que vier ocupar a cadeira presidencial. O programa deverá ser caracterizado como de Estado, no qual, independente do partido político ou pessoa que estiver no poder, a sua continuação será mantida e preservada através de acordos assinados e estabelecidos entre os diversos poderes existentes no Brasil, juntamente com as Forças Armadas. Apesar dos grandes desafios a serem superados, da possibilidade real e certa das sanções em caso de um projeto do tipo seja descoberto pela comunidade internacional e outros incontáveis fatores e variáveis impossíveis de serem previstos, ao meu ponto de vista, o Brasil necessitará fazer o uso de tal meio de dissuasão. Não por sermos vilões ou tiranos ou toda essa baboseira que os contrários à ideia normalmente costumam utilizar, mas pelo simples fato do Brasil ser o detentor e guardião natural dos maiores recursos biológicos do planeta Terra, além de ser o celeiro do mundo, sendo uma imbatível e invejável potência alimentícia, com terras férteis e uma capacidade de produção estratégica para a estabilidade do planeta. Sobre a necessidade do Brasil de ter armas de destruição em massa, em particular, através de mísseis balísticos, eu parto do princípio da velha máxima: é preferível ter e não precisar, do que precisar
e não ter. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho de notificações. Dessa forma, você incentiva e colabora para o prosseguimento do meu trabalho.